tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre minha estratégia de estudo, um pouco da minha história de concurso, como é que foi e qual a estratégia que eu utilizava para ser aprovado, né? Para analista, para técnico, para OAB e defensoria 2 vezes. Eu vou falar um pouquinho como é que eu estudava, como é que era a minha vida e quais foram as estratégias que eu utilizei, certo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, assim, para começar, eu queria contar como é que eu estudava, como é que eu comecei a estudar. E pode ser parecido com o que você está passando agora. Eu fiz uma faculdade assim mediana, certo? Fui um aluno mediano, tive notas 5, 6, a média da minha faculdade era 5. Então, a minha média geral girou em torno aí de 6, se não me engano, tá? E durante toda a minha vida que eu estudei, eu não era uma pessoa que gostava de estudar. Aliás, eu nunca gostei muito de estudar. Eu estudava para cumprir tabela, para passar na matéria e tudo mais. Isso vem de uma fase que meus pais viveram uma situação diferente da minha. Meus pais, meu pai principalmente, ele passou muita dificuldade, ele é do interior daqui de Sergipe, e os pais dele, meus avós, não davam muito valor para os estudos. E ele foi um cara que se esforçou muito para sair de lá, fazer o vestibular para medicina na época, que ainda hoje é muito concorrido, mas na época também era super difícil. E ele quebrou uma tradição lá em relação ao estudo e passou no vestibular de medicina. Conheceu minha mãe na faculdade de medicina. E aí se casaram e tudo mais. E por que eu estou contando essa história? Porque tudo que meus pais conseguiram foram através da educação, foram através dos estudos. E eles quiseram e proporcionaram para mim boas condições de estudo. Eles cresceram na vida e proporcionaram para mim boas condições de estudo. Só que eu, por outro lado, não fui um cara que aproveitou tanto as condições que eles me deram. Porque eu era um aluno, como eu disse, eu passava na média, ia do jeito que dava, e não era um aluno péssimo, mas também não era dos melhores alunos, era um aluno mediano. E aí eu fui levando assim, a faculdade também foi assim, fui passando nas matérias e me formei. Só que quando eu me formei, eu achava que concurso, assim, eu não tinha nada. Eu me formei e agora? Me formei com 20, eu não lembro exatamente a idade, mas já me formei uns 26, eu acho, 25, 26, alguma coisa assim. Porque teve um ano depois do ensino médio que eu não quis fazer nada, não estudei, não fiz nada. E aí perdi um ano aí de faculdade. E antes da direito eu comecei uma outra faculdade que foi ciência da computação, que também larguei. Então eu perdi um tempo aí e eu não me formei tão novo não. Só que quando me formei eu não tinha nada. E a única solução para quem se forma em direito são 2 opções. Ou você vai para a área da advocacia e mesmo assim precisa passar no OAB, que eu não tenho OAB, não tinha passado ainda. Ou você vai para a área de concurso público. E aí, dentre essas 2 opções, eu disse, eu vou fazer concurso. Não deve ser tão difícil assim, né? Vou fazer concurso. E inicialmente, inclusive na época que eu estava na faculdade, eu passei em um concurso, que foi o concurso para técnico judiciário. Só que o concurso teve muita vaga. Chamaram acho que uns mil pessoas. Foi o primeiro concurso do Tribunal de Justiça. E aí quando eu me formei, eu disse, não, o concurso não pode ser tão difícil assim. Não vai ser tão difícil assim. Só que eu tive uma perspectiva ruim. Eu achava que ia ser dessa forma. E aí eu comecei a estudar. E aí a estratégia inicial que eu utilizei pode ser a que você está utilizando agora. Eu pedi para meus pais me matricularem no cursinho
Na época era o cursinho do LFG. E eu fazia basicamente o seguinte: eu assistia as aulas, mal assistida ainda, não estava naquela forma. Às vezes eu saía. Eu fiz com 2 amigos meus, com o Jaime e com o Haroldo, os 2 defensores hoje em dia também. Jaime na Bahia, fui defensor com ele lá, e Haroldo defensor aqui em Sergipe. E assim, no intervalo a gente saía, eu às vezes saía no final da aula e tudo mais, e eu anotava a aula, depois pegava o material para ler, mas sem muita estratégia, sem muita estrutura ainda. E aí eu lembro que nós 3, a gente se reuniu uma vez e disse assim: não, a gente já está fazendo o curso, a gente está anotando, a gente já está dando uma estudada, vamos fazer umas provas, vamos reunir para fazer umas provas. E eu achava que pelo que eu estava fazendo, que eu estava estudando certo. E eu ainda não estava no empenho que eu achava que deveria estar, mas achava que estava estudando certo. E aí a gente foi resolver essas provas. E quando eu resolvi essas provas, meu Deus do céu, foi uma tragédia total. Não acertei praticamente nada. E aí eu comecei a entender: bom, estou assistindo as aulas, estou anotando, leio o material, vai ver que é uma questão de empenho. Não estou me empenhando ainda o suficiente, não estou estudando o suficiente. E aí, depois desse primeiro choque de realidade, eu disse bem assim: bom, vou fazer o que eu estou fazendo, só que agora eu vou realmente me empenhar, porque concurso é o que eu quero. Sem isso não vou ter nada, porque é minha única saída. Assim eu via na época, minha única saída seria o concurso, então eu vou ter que me empenhar. Meus pais investiram em mim a vida toda, isso eu devo a mim, né? Eu vou resolver minha vida e a eles também, por tanto investimento em mim, em colégio, em faculdade e tudo mais. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a assistir as aulas, eu não saía em nenhum momento das aulas. Eu anotava tudo que o professor falava. Na época era o LFG ainda também. Anotava tudo que o professor falava. E comprei os livros dos próprios professores. Eram livros grandes, eram livros grandões, grossos e tudo mais. E aí tudo que o professor falava eu estudava em casa. E fiquei assim, acho que foi um período de uns 6 meses. Foi um estudo meio que frenético, porque eu dizia assim: não, agora eu vou me empenhar muito. Só que eu tive 2 problemas aí. Primeiro, que o desgaste foi muito grande, mas muito grande. Mas eu tava indo. Mas eu sabia que não ia dar pra ficar muito tempo assim nesse ritmo. E o segundo, que pra mim foi o pior de todos, foi o seguinte: quando eu ia resolver as provas, eu não tinha um desempenho suficiente para nem passar na primeira fase. Não tinha condição. E aí foi quando eu comecei a parar para pensar o seguinte: bom, se fazendo tudo isso que eu estou fazendo, na hora de resolver as questões, eu não consigo um bom desempenho, talvez esse não seja o caminho certo. E aí eu digo: eu tenho que mudar isso, porque eu comecei a ver, inclusive, pessoas próximas de idade de faculdade e tudo mais, que não necessariamente na mesma sala, mas da época, contemporâneo, né, de faculdade, que eram piores alunos que eu, não passava em matéria, passava assim, arrastado e tudo mais, perdia e depois fazia a recuperação, né, para poder passar depois no curso de verão e tudo mais, e passaram em concurso. Então eu comecei a pensar: bom, o que é que eu estou fazendo errado? Estudar simplesmente e o empenho em si não estava sendo a solução. E aí eu comecei a dizer: bom, vou parar tudo. Na época eu estava com o Jaime, e a gente pensou, disse: vamos parar tudo e vamos começar a analisar antes de estudar.
Porque estudar para depois fazer as provas não estava dando certo. Então vamos fazer o contrário. Vamos analisar tudo, e com base nas análises que a gente fizer, a gente vai estudar. Vamos fazer o contrário. Se dessa forma não está dando certo, vamos fazer o contrário. E aí o que é que aconteceu? A gente definiu primeiro um cargo, um concurso pra gente estudar. Vamos estudar primeiro para analista. Vamos por partes. Vamos fazer um concurso escada. A gente primeiro bolou uma estratégia, vamos fazer uma escada. Um concurso que teoricamente seria mais fácil que defensoria, que atualmente sou defensor. E vamos colocar essa estratégia. Primeiro concurso de analista. E aí o que foi que aconteceu? A gente pegou todos os editais de analista, todos não, mas boa parte dos editais de analista, pegou as provas e começou a analisar o cargo, o concurso e a concorrência. Começou a analisar tudo. E aí inverteu. Vamos agora estudar com base nessas análises. E aí que surgiu a primeira estratégia. Com base nessas análises, o que é que a gente vai priorizar? Tem lá o edital e tinha uma ordem de prioridade naquele edital. E aí a gente começou a estudar dessa forma, de forma invertida, ao contrário, com base nas análises e com prioridades. E aí a gente começou a estudar dessa forma e começou a fazer os primeiros concursos. E aí eu comecei a perceber o seguinte: o desempenho começou a mudar, já era outro, já era totalmente diferente, porque eu estava entendendo como é que aquilo funcionava. E como eu entendia como aquilo funcionava, o meu estudo estava direcionado, ele estava no caminho certo. É como se eu tivesse que enfrentar algo e eu soubesse exatamente como é que eu ia enfrentar, o que é que eu tinha que enfrentar. E começou a melhorar o desempenho. Só que o que acontece? Eu comecei a enfrentar um outro problema, que era a quantidade de assunto era grande e eu precisava revisar aquele assunto. E como é que eu revisaria aquele assunto? Porque eu precisaria revisar com frequência. Então eu estruturei uma forma de revisão com base nos resumos que eu fazia do meu material. Pegava o material, pegava as questões, pegava as coisas que eu estava estudando e criava um resumo, tá? E esse resumo eu sempre tentei deixar ele o mais sintético possível. Até que um momento, esses resumos, eles eram estruturados em tópicos e por palavras-chave. E toda vez que eu ia revisar e pegava esse material, esse resumo meu, eu conseguia lembrar o que eu tinha estudado. E depois eu resolvia questões. E isso se tornou um ciclo que em um determinado momento se tornou um ciclo fantástico. Porque quanto mais eu resolvia questões, mais eu estudava e mais eu revisava, mais eu garantia que aquelas questões antigas, que aqueles pontos, aqueles assuntos antigos, eu não ia errar. E eu ia seguindo a prioridade do edital, tá? Em alguns concursos, eu conseguia praticamente fechar o edital. Em outros não, tudo bem. Dependia muito do concurso, do tamanho do edital, do tempo que eu tinha. Mas eu tinha uma prioridade, eu seguia uma prioridade. E também tem um fator interessante que eu comecei a estudar, entender e a ler sobre técnicas de chute. Porque quanto melhor você está na prova, mais as técnicas de chute elas te ajudam. Então, com esse estudo, com essa estratégia, aí eu passei para analista do Ministério Público. Passei na OAB, fiz OAB, passei na OAB, passei muito bem na OAB. Um acerto aí de 80% da prova. E depois fiz a peça prática também, passei tranquilo. E logo depois eu fiz concurso para analista. Aí fiz alguns, perdi alguns concursos para analista, porque faz parte, tá? A gente vai perder concurso, mas você só precisa passar em um. E no meu caso eu passei em dois. Eu passei para analista do Ministério Público em 10º lugar e para analista do Tribunal de Justiça em 31º, se não me engano. Eu assumi para analista do Ministério Público e aí eu tava, bom, agora eu tô mais tranquilo, vou
vou me preparar agora para um concurso maior. E aí no começo eu fiz para vários concursos, fiz para Ministério Público, para magistratura. Só que logo depois eu defini, não, vou fazer só para Defensoria. Eu tinha identificado algumas coisas em relação à Defensoria, que eu posso até explicar depois, que seria um concurso mais interessante para o meu perfil e também em relação ao concurso, à prova em si. E aí eu coloquei essas mesmas estratégias para fazer concurso somente para a Defensoria. O primeiro concurso para a Defensoria que eu fiz, eu perdi. Foi para a Defensoria de Alagoas. Eu perdi para concurso para a Defensoria de Alagoas, mas eu identifiquei vários pontos onde eu poderia melhorar. E aí, novamente, as análises e tudo mais. Isso foi um período assim curto de tempo. Se eu não me engano, eu fui aprovado para analista em 2009. Aí tomei posse em 2000 não sei, acho que foi 2008, 2009, eu não lembro exatamente. Eu acredito que foi no final de 2008 para começo de 2009. Eu tomei posse em 2009. E no final de 2009, acredito que foi no final de 2009, eu fiz o concurso para a Defensoria de Alagoas. 2009, foi isso. E na concurso da Defensoria de Alagoas eu perdi. Mas eu identifiquei várias coisas. E aí com essas identificações que eu fiz, eu melhorei, refinei a estratégia. E é engraçado que quando eu estava trabalhando, né, como analista, muita gente começou a perceber as coisas que eu fazia e começava a perguntar: Jéssica, como é que você está fazendo e tudo mais. E eu ia dizendo. E aí eu fui estudar para a próxima Defensoria, que abriu, foi a Defensoria em 2010. Logo depois, em 2010, eu abri a Defensoria da Bahia. E aí eu coloquei em prática todas essas estratégias e, obviamente, claro, com o estudo, e fui aprovado. Fui aprovado para a Defensoria, passei por todas as fases, fiz a prova oral e tudo mais, fui aprovado. E aí foi um momento que eu estava assim, tranquilo. Para mim eu estava tranquilo porque a Defensoria é um cargo que, quando eu entrei, já pagava muito bem. Pagava igual a juíza, defensor. Tem gente que achava que era diferente, mas já era igual. E assim, eu tinha uma preocupação de estar resolvido financeiramente, poder casar com Marcela e realmente começar a viver. Porque quando você está preocupado com o curso, são tantas coisas que você está preocupado que parece que você não está vivendo. Sua vida depende daquilo, depende daquele concurso. E pra mim era uma angústia muito grande. Eu ia dormir preocupado, será que eu vou passar? Meus pais, e tem isso tudo. E aí a partir desse momento eu estava tranquilo. O próprio, na época acho que foi a defensora geral, foi lá na prova do concurso e disse: não, todo mundo que passou aqui será chamado. Foram poucos aprovados. Todo mundo que passou aqui vai ser chamado. E aí eu estava tranquilo. Parei de estudar e pronto, tá resolvido minha vida. A Bahia é do lado aqui de Sergipe, eu vou trabalhar lá como defensor e acabou. Só que o que acontece? Em torno de um ano e meio depois, saiu o concurso para a Defensoria de Sergipe. Tava uma história que ia sair, não é que tinha saído, tipo assim, vai sair concurso para a Defensoria de Sergipe. E quando eu soube dessa notícia, assim, poxa, seria muito bom eu voltar para Sergipe, eu ser defensor em Sergipe. E aí eu peguei tudo novamente, assim, só de imaginar, assim, parar para estudar de novo. Mas eu peguei tudo novamente, peguei toda a estratégia que eu tinha feito, peguei o meu material antigo e disse: não, vamos lá para a Defensoria de Sergipe. Foram uns 3 meses de estudo até sair o edital. Saiu o edital e aí mais 3 meses de estudo. Foram 6 meses de estudo. Já com essa estratégia, tá? Já com toda essa estratégia que eu falo, que você vê aqui nos vídeos e tudo mais. E aí, quando eu coloquei em prática essa estratégia, deu tudo certo.
Eu fui aprovado na primeira fase, 6 meses eu estudei, fui aprovado na primeira fase. Aí teve mais aí 1 mês e meio, 2 meses para a segunda fase, fui aprovado na segunda fase. Teve as peças práticas, teve a prova oral. A prova oral tem uma história bem engraçada, mas... Bem engraçada não, quase complicada, mas eu posso contar em outro vídeo. E aí eu fui aprovado em todas as fases. E tomei posse na Bahia, comecei a trabalhar na Bahia, mas só estava esperando a ser chamado aqui em Sergipe. E aí tomei posse na Bahia, quando sabia que estava muito próximo de ser chamado, eu pedi exoneração na Bahia e tomei posse como defensor aqui em Sergipe. E até hoje sou defensor aqui em Sergipe, já tem um períodozinho que eu estou aqui como defensor em Sergipe, na minha terra natal, próximo da minha família, me casei com Marcela, próximo dos meus pais, que é uma coisa que eu valorizo muito. E essa foi a minha história de concurso. E depois que eu passei esse período, muitas pessoas viram os resultados que eu tive, próximas, e começaram a perguntar: Gerson, me explique como é que você fazia isso, como é que você bolava essa estratégia para o seu concurso, como foi que aconteceu com você. E dentro de mim eu sempre tive algo que era o seguinte: muita gente que faz concurso e passa em concurso, ela passa no concurso, mas se você perguntar exatamente o que ela fez, como ela fez, em detalhes, ela não vai conseguir falar para você. Ela sabe que teve um processo, adquiriu experiência, muitas estratégias ela mesma desenvolveu. Se você for ver todos os aprovados, eles têm estratégias muito parecidas. Só que nem todo mundo consegue explicar com riqueza de detalhes o que aconteceu nesse processo. E eu lembro exatamente dos detalhes desse processo, porque muita gente chegava para mim, perguntava e eu ajudava. É tanto que, na época do concurso da Defensoria, a gente tinha um grupo de estudos, Mariana, Lorena, Haroldo, que todo mundo passou para a Defensoria. Todo mundo passou para a Defensoria, todo mundo hoje é defensor. E Jaime no começo, que foi na Defensoria da Bahia, a mesma estratégia. E tá lá como defensor na Bahia, atualmente, como eu fui também defensor na Bahia. Então, todos esses detalhes eu fiquei para mim, e as pessoas que iam pedindo minha ajuda, logo depois que eu passei, tomei posse, eu ajudava. E o pessoal foi sendo aprovado. E aí chegou um determinado momento que eu comecei a disponibilizar isso. Comecei a colocar vídeo no YouTube e tudo mais. No começo eu comecei a colocar com o Jaime e com o Haroldo. E aí, por que eu tô contando também essa história toda? Porque depois de um tempo e ter colocado tudo isso de forma estruturada, eu gravei isso em vídeos. E disponibilizo algumas vezes por ano uma turma online comigo sobre essa metodologia que eu utilizei. Só que eu, devido à minha disponibilidade de tempo, eu sou defensor, eu só abro essas turmas poucas vezes por ano. Na maior parte do tempo, se você for ver, 90%, 95% do tempo em que eu estou colocando, que você está me vendo aqui na internet, está vendo material meu, você está vendo material gratuito, vídeo gratuito, PDF gratuito, cartões, imagens, estratégias, tudo gratuito. E algumas vezes por ano, quando eu tenho uma maior disponibilidade de tempo, a depender da configuração da profissão aqui, das coisas, também tem minha família, tem Marcelo, eu abro algumas turmas, em torno de 3 turmas por ano, às vezes uma mais, uma menos, fica mais ou menos assim. E eu tô dizendo isso tudo porque hoje, segunda-feira, se você tá assistindo esse vídeo hoje, nessa segunda-feira, eu não sei exatamente qual é o dia, mas segunda-feira que ele está sendo liberado, vai ter uma turma disponível.
uma turma para você poder disputar uma vaga, porque como cresceu muito e o pessoal gostou muito e cresceu muito, as turmas as vagas encerram rápido. Então eu não tenho como receber um número muito volumoso de gente. Eu recebo o máximo que eu consigo. Então geralmente em 2, 3 dias, 4. No começo, a primeira turma acho que demorou uns 10 dias para preencher. Na última acho que foi 3 ou 4 dias. Então cada vez ele vai reduzindo mais o período de tempo. Você vai ver um link aqui em cima, aqui embaixo, em algum lugar, que você vai poder disputar uma vaga nessa turma, caso você assim deseje, caso você ache que quer avançar mais na estratégia, você quer um passo a passo detalhado comigo, para que eu pegue o vídeo e mostre exatamente como eu fiz, passo a passo com detalhes. Eu disponibilizo muito material gratuito, mas na turma online eu consigo passar um passo a passo, eu consigo tirar dúvidas, eu consigo dar uma atenção maior para você que me acompanha, que quer estar comigo, quer participar dessa turma. Então, vou deixar também um link em que eu disponibilizo uma aula inaugural, inclusive com uma aluna minha, Clarissa, que foi aprovada também para defensora. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ela já foi aprovada para 3 defensorias. Tem vários outros casos, eu também vou deixar um link aqui embaixo, que você vai ver na descrição do vídeo, com vários outros aprovados, tá? E alunos que em pouco tempo, claro que em pouquíssimo tempo é difícil uma pessoa ser aprovada. Eu não estou aqui para mostrar um milagre, pelo contrário, eu estou aqui para mostrar um caminho. Então tem muitos alunos muitos alunos, eu vou botar aqui, tem mais de 100 depoimentos, que em pouco tempo eles viram que estavam no caminho certo, perceberam e viram que o desempenho deles em número e em acerto de questões melhorou muito. Então você vai ver esses depoimentos também, e você também vai ver aqui vários depoimentos de alunos que colocaram o programa todo certinho, fizeram tudo, seguiram passo a passo e foram aprovados em vários concursos. Eu posso citar a própria Clarissa, que foi aprovada para a Defensoria em 3, eu posso citar Matheus, também Defensoria, eu posso citar, por exemplo, Lorena, que foi aprovada para Procuradora da Fazenda Nacional, eu posso citar Maitan, que foi aprovado para agente. Inclusive Maitan eu lembro muito bem, porque ele foi aprovado e realizou o sonho dele, que no caso era comprar um carro. No meu caso, quando eu fui aprovado, meu sonho era casar com Marcela, então casei com Marcela e viajei com ela, fiz a lua de mel e tudo mais, a lua de mel. E posso citar aqui Josué, que tem, né, mulher, tem uma filhinha e passou para também o curso. Tem de técnico, tem de analista, por exemplo, Tatiana, tem Alessandra agora, que passou recentemente para delegada. Então, assim, são muitos estudos de caso que você pode ver. A gente não consegue pegar tudo, mas a gente pegou vários alunos meus aprovados e fizemos estudos de caso para você conhecer a história deles e ver que o seu caminho também pode ser o mesmo. Vai estar no link aqui embaixo os estudos de caso, vai estar o link aqui embaixo também vários alunos mais recentes que da última turma que melhoraram muito o desempenho, porque seguiram as estratégias, seguiram passo a passo e já estão vendo o desempenho melhorar. Você melhora para 70, 80, 90% de acerto em questões, que é muito bom. E aí, quando for fazer o concurso, a chance de ser aprovado é muito grande. E eu vou deixar aqui também um link das inscrições. Agora tem o seguinte: se você está vendo esse vídeo quando as inscrições estão abertas, você vai poder se inscrever. Agora, se você estiver vendo esse vídeo depois, muito depois, pode ser que você clique no link e não tenha uma turma aberta, porque, como eu disse, são 3 turmas por ano, 3, 4 turmas por ano, são pouquíssimas turmas por ano, dependendo da minha disponibilidade de tempo. Então, o que é que eu recomendo a você se estiver assistindo fora desse período? Você cadastre seu e-mail, porque quando tiver uma outra turma, eu te aviso, eu vou te avisar, tá bom? Então é isso, e eu vou deixar também aqui um link, que se as inscrições estiverem abertas, você também vai poder assistir uma aula que explica como é que é o curso,
aqui, tá? Você vai poder assistir e entender como é que o curso funciona, os módulos e tudo mais. Eu não vou explicar aqui para esse vídeo, senão vai ficar enorme. A gente já tá em 30 minutos de vídeo, tá? Então, eu espero que minha história, de alguma forma, te ajude e te inspire a ir mais longe, a acreditar nos seus objetivos, a realmente pegar e ir em frente e conquistar a sua aprovação, porque a aprovação ela é construída, ela não é algo que vem, você precisa construir essa aprovação. E que também outras histórias que você vai ver aqui embaixo te inspirem para ver que é possível. Tem gente que não tinha tempo, tinha filho, tinha várias outras dificuldades que superaram, e é possível superar. Tem estratégia para tudo. Então os links estão aqui embaixo. Eu te desejo muito sucesso em concurso. Pode deixar comentário aqui embaixo, a gente conversa. E no que eu puder te ajudar, eu estou aqui para isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Esse vídeo foi longo, viu?